Olá pessoal, nesse vídeo falaremos sobre quantificadores. O que é um quantificador? É um termo cuja função formal é determinar a generalidade ou alcance quantitativo do sujeito de uma proposição. Vamos ver o exemplo de alguns termos que designam quantificadores. Primeira frase aqui, todo homem é mortal. Então esse todo aqui é o termo que a gente chama de quantificador, porque ele determina o alcance do sujeito da proposição. Existe pelo menos um político honesto. Então, existe pelo menos um é um quantificador. Não existe número primo que seja par. Então, nesse caso aqui, o termo que está designando o alcance ou generalidade quantitativa é o não existe. Alguns números racionais não são números reais. Então, nesse caso aqui, quem é o quantificador? Alguns, tá? Alguns, ele designa alcance quantitativo, ou, nesse caso, alcance quantitativo do sujeito de uma proposição. Então, em resumo, aqui a gente tem todo, existe pelo menos um, não existe, e alguns que designam generalidade ou alcance quantitativo do sujeito dessas proposições. Bom, para a gente entender direito, então, a questão da aplicação dos quantificadores, em nosso caso, temos que primeiro definir o que são sentenças abertas. Então, o que são sentenças abertas? São aquelas às quais não se pode atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Ou seja, são sentenças que não constituem proposições lógicas. Como exemplo, x mais 3 igual a 10. Sendo x indeterminado, então essa sentença aí torna-se uma sentença aberta. Então a gente não é capaz de julgar verdadeiro ou falso aqui sem saber qual é o x que a gente está falando. X é maior do que 5. Também temos uma sentença aberta, o valor de x é indeterminado. A equação x mais 1 vezes 2 menos 5 igual a x é também uma sentença aberta. X menos y igual a 20. Tem aí duas incógnitas, x e y. A gente não sabe quais são os valores ali. Então, são valores indeterminados ali. A gente não consegue julgar se é verdadeiro ou falso, né? Para ele ser uma proposição lógica, ele tem que ter um único valor lógico atribuído à sentença aberta. Nesse caso aí, você não pode determinar um único valor lógico, porque você não sabe quem são os valores de x. Então, o que nós temos aqui? A gente tem sentenças abertas. A gente conclui, né, que sentenças abertas não são proposições lógicas, né? Por causa justamente disso. A gente não pode atribuir a elas um valor lógico único, verdadeiro ou falso. Existe uma maneira, então, de transformar as sentenças abertas em proposições lógicas? Existe, usando os quantificadores. A gente usa os quantificadores para transformar sentenças abertas em proposições lógicas. Vamos ver os exemplos? Aqui a gente tem aqui, ó, existe um valor de x, tal que x mais 3 igual a 10. Agora sim, né? Então aqui, aparecendo esse quantificador aqui, a gente é capaz de pegar essa proposição e julgar como verdadeiro ou falso. Então, o x mais 10, que era x mais 3 igual a 10, que era uma sentença aberta, quando a gente completa aqui usando o quantificador, né, existe um valor de x tal que x mais 3 igual a 10. Então, a gente pode julgar, e nesse caso, a gente tem que essa proposição lógica tem valor lógico verdadeiro, né? Então, existe um valor de x tal que x mais 3 igual a 10, no caso, x igual a 7. Qualquer que seja o x real, x é maior do que 5. Tá? Então, esse qualquer que seja aqui, esse quantificador aparece, e o x mais 5, que era uma sentença aberta, se transforma em uma proposição. Qualquer que seja x real, x maior do que 5, é falso, né? Porque existem valores de x reais que são menores do que 5. Né? Então, basta tomar um valor, como por exemplo 2, 2 é menor do que 5, então derruba essa proposição, isso aqui fica falso. Então, a gente pode julgar então agora
com um valor lógico, nesse caso, falso. Para todo x e y reais, x menos y é igual a 20. Então, esse para todo aqui, o quantificador aparece, e agora isso aqui vira uma proposição lógica. X menos y é igual a 20 para todo x real. Isso é verdade? Não. Né? Basta tomar dois valores aqui. Aqui, por exemplo, 1 menos 1, 1 menos 1 é igual a 0. 0 não é igual a 20. Né? Se eu pegar aqui 2 menos 7 vai dar igual a menos 5. Menos 5 não é igual a 20. Então, basta tomar um exemplo aqui que não satisfaça essa igualdade para a gente mostrar que isso aqui é falso. Tá? Então, isso aqui virou uma proposição lógica. Mais uma. Existe um único x inteiro, tal que x ao quadrado igual a 4. Também é uma proposição lógica. Né? Aparece esse quantificador aqui, existe um único. E a frase fica, existe um único x inteiro, tal que x ao quadrado igual a 4. Então, essa sentença aberta vira uma proposição lógica. Nesse caso, ela tem valor lógico falso, né? Porque não existe um único inteiro, tal que x ao quadrado seja igual a 4, né? Então, aqui a gente sabe que tem menos 2 e 2, aqui pelo menos aqui que é elevado ao quadrado, né? É menos 2 e 2 aqui, ó, que é elevados ao quadrado igual a 4, né? Existem esses valores aí, que elevados ao quadrado dão igual a 4, tá? Então, aqui marcado em vermelho, existe um, qualquer que seja, para todo existe um único, são quantificadores. E no caso aí, eu peguei essas sentenças abertas e transformei em proposições usando esses quantificadores. Então vamos lá. Essas expressões que a gente acabou de dizer, existe um único, qualquer que seja, e para todos, ou para todo, são denominados de quantificadores. A gente vai trabalhar aqui com dois tipos de quantificadores. Quantificador universal e quantificador existencial. Qual quantificador universal que a gente vai trabalhar? Para todo. Para todo, qualquer que seja, ou para cada. Certo? Quando você vê esse símbolozinho aqui, esse azinho ao contrário, parecendo, né? Dando a impressão de que é um azinho ao contrário, mas na verdade esse tem o símbolo de quantificador universal. E você lê dessa forma aqui, de uma dessas três formas. Quem são os quantificadores existenciais? Tem o existe, né? Que é existe um, existe pelo menos um ou algum, tá? Pode ser existe sozinho, existe um, existe pelo menos um e algum. Então esse existe aqui dá exatamente a ideia, né? Que existe, a gente pode ler como existe um, que pra gente aqui vai ser sinônimo de pelo menos um, tá, gente? Então existe um pra gente vai ser existe no mínimo pelo menos um ou algum. Eu tenho a existência e unicidade, existe um único, existe um e somente um. Então aparece aqui esse sinal de existência, que é um E, parecendo um E ao contrário, né? Um E maiúsculo ao contrário. E tem uma exclamação depois, que é existe um único, existência e unicidade. E esse Ezinho ao contrário aqui maiúsculo cortado é não existe. Vamos ver uns exemplos de usar a notação simbólica de quantificadores. A gente tem aqui, ó, existe um valor de x tal que um valor de x real tal que x mais 3 é igual a 10. Eu tenho aqui um quantificador existencial. Existe um quantificador existencial. Então, existe um x pertencente a R, símbolo do tal que x mais 3 igual a 10. Outro aqui, qualquer que seja o x racional, x é maior do que 5. Como é que a gente escreve isso aí simbolicamente? A gente tem um quantificador universal. Tá? Então aqui a gente tinha um quantificador existencial, que a gente tem o nosso quantificador universal. Qualquer que seja o x racional, x é maior do que 5. Aqui na letra C, para todo x, y reais, x menos y igual a 20. Aqui também, quantificador universal. Esse para todo e qualquer que seja são sinônimos, né? Então a gente usa o mesmo símbolo. Ó, qualquer que seja, ou para todo x, y pertencente a R, x menos y igual a 20. Existe um único. Então eu tenho existência, mas eu também tenho unicidade. Existe um único, existência e unicidade. Tal que x ao quadrado é igual a 4. Ó. Existe um único, existe. Com a exclamação, existe um único. Existe um único x, tal que x ao quadrado é igual a 4.
Não existe número inteiro cuja raiz cúbica seja igual a 7. Não existe. Eu tenho quantificador existencial também. Então não existe aqui, com esse Ezinho ao contrário cortado. X pertence a Z, tal que raiz cúbica de x igual a 7. Então não existe número inteiro cuja raiz cúbica é igual a 7. Não existe x pertencente a Z, tal que raiz cúbica de x igual a 7. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria falar sobre quantificadores. Fiquem aguardando que no próximo vídeo a gente vai ensinar como realizar a negação de sentenças de proposições quantificadas. Ok? Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.